Olá, agora vamos responder algumas questões que dizem respeito ao tema processo e procedimento. Esse assunto, ele em teoria é bastante discutido. O procedimento é a exteriorização da relação processual e não pode se confundir com a mesma, certo? Agora, nas questões na vida prática, não será perguntado o conceito de processo, o conceito de procedimento, não. Normalmente, esses conceitos, essas noções já são pressupostas como parte do conhecimento do jurista, do estudante, que irá responder aquelas questões. Então, aqui nós separamos duas questões para ilustrar como o assunto é tratado, certo? Bom, vamos lá. Primeira questão. O contraditório é garantia constitucional inafastável, inclusive nas ações de natureza executiva. Quais são as ações de natureza executiva? Pode ser uma novidade para os senhores, mas são as ações que partem já do pressuposto de um título, certo? Um título executivo. As ações de natureza executiva, elas não têm mais a natureza cognitiva, de conhecimento. Não se discute mais a titularidade do direito, não se discute mais a existência daquele direito mesmo, a própria existência do direito, que pode ser uma impugnação, uma alegação feita na fase de conhecimento, né? Nada disso pode ser levantado na ação de execução, certo? Agora, é uma ação que tende a ser mais célere. Então, aqui nós temos uma questão de 2020, portanto, é uma questão posterior à vigência do Código de 2015, e é importante essa ressalva, porque no Código de 73 nós tínhamos alguma ênfase em outros tipos de ação. O Código de 2015 ele veio aí para otimizar o que algumas reformas já faziam ao longo da própria atualização do direito processual brasileiro. Como a fase executiva já tende a ser uma fase mais célere, ainda que seja uma execução de sentença, que o código chama de cumprimento de sentença, mesmo assim, o doutrinador aqui, o examinador, ele quis ressaltar que sim, o contraditório, ele também permanece ali. As defesas estão restritas, mas o contraditório continua a ser um princípio orientador também na fase executiva. Então, é importante fazer esse adendo, porque, de repente, os senhores não têm conhecimento ainda, não lidaram com essa parte da matéria. Então, é importante a gente colocar aí a diferença entre a fase cognitiva e a fase executiva. Continuando o enunciado. O executado pode manejar instrumentos processuais para veicular matérias de defesa adequados ao procedimento que lhe é dirigido. Mais um adendo. Este é o modo de explorar o conceito de procedimento que o examinador usa. Os senhores percebem aqui que não é feita a pergunta direta: o que é procedimento, o que é processo? Não. Aqui, o examinador já parte da ideia de que os senhores entendem que o procedimento de execução possui natureza diferenciada do procedimento de conhecimento, certo? Então, continuando. Assim, poderão ser opostos embargos do devedor, impugnação ao cumprimento de sentença, exceção de pré-executividade
e mesmo ações heterotópicas. Calma, senhores. Neste momento, nós não vamos adentrar a esses conceitos de exceção de pré-executividade, ações heterotópicas. Por quê? Porque a explicação desses conceitos, além de não ilustrar o ponto que queremos enfatizar, que é procedimento e processo, e a diferença entre procedimento e processo, esses conceitos introduzidos agora, eles vão mais complicar as noções dos senhores do que facilitar. Estes conceitos requerem um conhecimento prévio destes procedimentos, conhecimento que os senhores terão mais à frente em outros momentos do estudo do direito processual, ok? Por ora, basta que os senhores enfatizem a noção de procedimento e processo. Procedimento executivo é a exteriorização da relação processual executiva. A relação processual executiva, ela possui uma natureza mais célere do que a relação processual cognitiva. Pelo menos deveria ser, uma vez que já há de posse aí do exequente um título demonstrando aquele direito, ao menos em tese há este título. Então, enfatizem esse ponto do enunciado, ok? Vamos prosseguir. A pergunta vem: a respeito dos mecanismos processuais para veicular defesas do executado, assinale a alternativa correta. Em sede de cumprimento de sentença, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo. Hipótese em que, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada se o excesso de execução for seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Senhores, qual o nosso objetivo de colocar essa questão para uma turma que ainda não estudou processo de execução? Os senhores podem ver aqui que neste questionário foram separadas apenas duas questões bem longas. E, naturalmente, é possível que os senhores não tenham conseguido responder, porque os senhores não tiveram curso de execução ainda. Então, o que nós queremos enfatizar aqui? Que esta é uma questão que requer justamente o conhecimento de procedimento, certo? E este procedimento em especial, os senhores não precisam saber cada um desses tópicos frasais que estão aqui descritos, uma vez que eles estão ipsis literis determinados no artigo 525, parágrafo 4º, que é o artigo referente a cumprimento de sentença lá no final do curso, ok? Então, assim, realmente o objetivo foi ilustrar e demonstrar como que o credor, como que o examinador, ele exige o conhecimento de procedimento, tá bom? Então, assim, também é importante que os senhores identifiquem aí algum contato, né, com a matéria executiva. Então, já provavelmente deram uma pesquisada,
aqueles que tentaram responder já foram lá para o final do código, tentaram levantar uma questão, então já tiveram pelo menos um primeiro contato com a matéria executiva. Não cabe nesse momento exigir dos senhores o acompanhamento do raciocínio do processo de execução. O processo de execução é um curso, porque processo e procedimento são questões diferentes. Processo é a relação que é estabelecida, a relação processual que é estabelecida entre autor e réu num contraditório. E é isso que diz o enunciado. Foi isso que os senhores leram nos textos disponibilizados, ok? Agora, procedimento de execução é a exteriorização desse processo. É o artigo 525, parágrafo 4º e 5º, tá bom? Enunciado na letra A. O gabarito dessa questão é a letra A. E a gente vai identificar os erros das demais questões, seria apenas aprofundar o processo, o procedimento de execução. E o nosso foco aqui com esse vídeo é apenas discernir a temática, processo e procedimento, ok? Então, por essa razão, nós não vamos adentrar na certeza e na incorreção das demais alternativas, porque são alternativas ipsis literis de procedimento de execução, tá bom? E é assim que se cobra o tema pelas bancas afora. Não se cobra o conceito, o que é procedimento, o que é processo. Mais uma questão também aí nesse mesmo ritmo é a seguinte, que diz: julgue o item seguinte relativo a atos processuais, mandado de segurança e processo de execução. Os senhores veem aí que o processo de execução é corrente, né, corriqueiro aí nesses temas de procedimento. Por quê? Dada a natureza do processo de execução, da obrigação que está ali execuenda, o procedimento segue, porque o procedimento é a exteriorização do processo. Tendo o processo outro objetivo, o procedimento irá, sim, traduzir esse objetivo. Pelo princípio da instrumentalidade, seguirá ritos que tornem efetivo aquele objetivo do processo instaurado entre as partes. Então, aqui, essa questão também é interessante, aborda um outro aspecto. Julgue o item seguinte relativo a atos processuais, mandado de segurança e processo de execução. São exemplos de negócios processuais típicos: a fixação de calendário processual para a prática de atos processuais, a eleição de foro, as hipóteses da tutela provisória. Bem, senhores, aqui o que cabe dizer é que existem, uma vez que o enunciado diz que são negócios processuais típicos, os negócios têm que estar descritos ipsis literis no direito positivado. Então, assim, negócio processual típico, ele não pode decorrer de princípios. Negócio processual típico, ele não pode decorrer da vontade das partes, da interpretação sistemática, não. Negócio processual típico tem que estar tipicamente objetivado, positivado, ok? Então, esta cláusula que ele se refere de negócios processuais, ela vem no espírito do novo código, né, um espírito mais cooperativo, um espírito mais colaborativo entre as partes, de negócios processuais que irão facilitar o desenrolar daquele processo e a sua finalização. Portanto, nós temos aqui que esses acordos que as partes podem fazer são de numerosas formas. E o que isto tem a ver com o procedimento, professora? Pasmem, senhores. No novo código, as partes podem pactuar
procedimento. Aí que tá, em matéria que não seja de ordem pública, em prazos que não sejam peremptórios, as partes podem pactuar os atos, a forma como esses atos ocorrerão, a forma como esses atos irão ocorrer e o procedimento que será mais adequado para aquela obrigação. Então, assim, é uma outra informação que nós queremos acrescentar e uma outra forma de também explorar o assunto processo e procedimento. Essas duas questões complementam os textos disponibilizados em aula.